Bom dia, irmãos. Saudamos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo todos aqueles que estão ao alcance da nossa voz através do serviço da internet. Aqui estamos mais uma vez no dia do Senhor para adorar, louvar, ouvir a palavra de Deus, interceder. Enfim, aqui estamos para cultuar o Senhor. Queremos lembrar que domingo é o dia do Senhor, o dia em que Cristo morreu, ressuscitou e está vivo. A Ele queremos servir nesta manhã e neste dia. Vamos, pois, agora orar, buscando a orientação do Senhor para este serviço que a Ele estaremos prestando. Oremos. Pai, aqui estamos humildemente diante do Senhor para, em primeiro lugar, te pedir perdão por nossos pecados, pensamentos, ação e omissão. Que assim estejamos preparados para te servir, para te adorar. Usa-nos, ó Pai, usa todas as partes deste culto para a edificação do teu povo. Ó Deus, nós, pois, queremos que o Senhor fale de maneira poderosa a cada pessoa que estará ouvindo, Pai, através da internet, em todos os lugares. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estamos no mês de missões, portanto, teremos um breve momento missionário. Acompanhemos a mensagem que será transmitida por um dos nossos coordenadores. Bom dia, irmãos. É uma alegria estar hoje novamente pela manhã falando com os irmãos sobre missões nacionais. Nós estamos em campanha e a ênfase da nossa campanha é amor, porque Ele me amou. E a nossa divisa é: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A nossa igreja é uma igreja que ama fazer missões e nós estamos sempre orando, contribuindo, buscando a Deus e pedindo a Deus pelos nossos missionários no campo. A nossa oferta, o nosso alvo para essa campanha de missões nacionais é de R$10.000. Então estejamos orando, estejamos contribuindo, estejamos acompanhando e conhecendo os trabalhos que são feitos pelo nosso missionário, pela nossa junta de missões, pelos nossos missionários e pela nossa junta de missões nacionais. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o amor que liberta e dá esperança para uma nova vida. Hoje, tanto no culto da manhã quanto no culto da noite, nós estaremos falando sobre o trabalho que é feito nas Cracolândias. E é de se admirar, é de se espantar que uma pesquisa feita pelo IBGE, uma pesquisa nacional de saúde do escolar, fala que cada vez mais as crianças têm conhecido mais precocemente as drogas, tanto as drogas lícitas quanto as drogas ilícitas. Hoje, os adolescentes, mais de 55% deles já conheceram o álcool, tá? E esse é um número muito espantoso. Por quê? Porque é dentro da idade dessa adolescência, que a criança, que o adolescente, ele leva esse hábito para a vida adulta. E nós temos a história do Alexander, que com 15 anos, ele foi para as Cracolândias e ele se tornou usuário de drogas e, graças a Deus, Deus o libertou. E hoje ele é um estudante, é um seminarista, ele é um missionário, um estudante para ser missionário e tem trabalhado junto a essa causa. Irmãos, que possamos orar por todos os Alexanders,
que possamos orar por essas pessoas, por esses adolescentes que tão precocemente não tiveram o privilégio que nós temos de amar a Deus acima de todas as coisas, de nos livrarmos das drogas, que nós possamos orar por essas pessoas para que elas sejam libertas, em nome de Jesus, do vício. Nós vamos orar por missões. Eu amo aqueles que estão vivendo sem Cristo Jesus, no interior da Amazônia, nas ruas desse Brasil, nas Cracolândias. Eu amo os surdos, eu amo o sertanejo, eu amo os gaúchos, eu amo o sul do Brasil, eu amo aquelas pessoas nas grandes cidades, nas pequenas cidades que precisam conhecer a graça de Deus, as crianças, os jovens, os adultos, enfim, eu amo porque Ele me amou primeiro. Eu amo missões, porque Ele me amou de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso, eu amo missões. Este é um caos social que não escolhe cor, raça ou status. Aqui encontramos milhares de pessoas que perderam tudo para alimentar este vício mortal, o crack. Mais duro ainda é olhar para as ruas e ver crianças que não escolheram estar aqui. Escolha? Essa é uma palavra que não existe em nenhuma dessas pequenas vidas. Elas são vítimas desde o ventre da mãe. Meu filho morreu com 21 dias de vida. Eu usava drogas e não tinha dinheiro para o enterro. Fiquei com meu filho morto dentro de casa. Eu só tinha 17 anos, foi o momento mais difícil da minha vida. Quanto mais cedo o jovem começa a usar drogas, pior será o dano no futuro. Tinha 11 anos quando eu comecei. Aí eu conseguia mais largar a droga. Ficava todo dia usando droga. Impactar a vida de uma criança é a oportunidade que temos para evitar que ela se torne um adulto usuário de drogas. Unidades coordenadas por missões nacionais implementam o programa Viver e atendem, em média, mais de 10.000 crianças por mês. Nosso compromisso com as crianças faz parte da história de missões nacionais. Ao longo desses 113 anos, abrimos escolas, realizamos centenas de ações Jesus Transforma e cuidamos da saúde física e emocional de milhares de brasileirinhos. Diversas crianças ainda têm sua infância roubada, jovens estão perdidos e milhares de adultos não conhecem esse amor. Precisamos refletir e rever a nossa visão missionária, que muitos estão perdendo, de procurar amar mais o próximo, de procurar servir mais. É voltar a olhar com os olhos de Deus. Confiamos em nosso Deus e nesse amor que continuará levantando pessoas para a obra. Aceite você também este desafio de amar o Brasil. Junte-se a nós, interceda, invista e sustente cada vez mais os projetos que influenciam diretamente na vida dos brasileiros que ainda não conhecem o amor de Deus. Pai querido, muito obrigada, Senhor, porque nós podemos, neste momento, enquanto tua igreja, buscarmos a tua presença e intercedermos pelas crianças do nosso país. Nós te pedimos neste momento, pelos trabalhos da Cracolândia Criança, Senhor, onde é possível um tratamento de dependentes químicos menores de idade, Senhor. Nós te pedimos pelo trabalho realizado no Viver, ó Pai, que também é um programa socioassistencial, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor, porque essas crianças e esses adolescentes, eles precisam conhecer a tua verdade, conhecer os teus caminhos e conhecer, sobretudo, o teu amor, ó Pai, por nós. Que essas crianças, que esses adolescentes, Senhor, sejam salvos. Que não somente, ó Pai, eles sejam salvos, mas as suas famílias e a sociedade, o meio onde eles estão, eles possam entender que
O Senhor nos ama, nos amou primeiro, enviou o seu Filho para salvar a todos nós, ó Pai. Fica conosco, ó Pai, que a tua igreja possa continuar nesse trabalho, que a tua igreja possa continuar contribuindo, ó Pai, com o trabalho missionário realizado pela nossa Junta de Missões Nacionais também. É o que nós te suplicamos enquanto igreja, em nome de Jesus. Amém. Vamos agora fazer algumas comunicações. Primeiro, dizer que o nosso ministro de música, irmão Demas, ainda está de férias. Os irmãos certamente vão sentir a ausência dele neste culto, mas logo ele estará conosco. A campanha para missões nacionais já começou e vai até o segundo domingo de outubro. Então, até lá nós teremos a oportunidade de nos informar, de orar, de contribuir por esta obra que não pode parar. Os dízimos podem ser entregues aqui no templo durante a semana, no horário comercial, ou depositados na conta bancária da igreja. Vamos ter mais um momento missionário como parte deste culto. Este trabalho tem sido uma bênção, tem edificado não só as crianças, mas a todos nós, porque a mensagem, de fato, é uma mensagem voltada para as crianças e sempre a palavra de Deus está em evidência. Vamos, pois, acompanhar esta mensagem. Ô mãe, eu só vou se o Uncle Gelson for, senão eu não vou. Oi, Quarentina, tudo bem? Tudo bem. Que foi que você tá aí gritando com sua mãe? Sabe o que é? É que a minha mãe tá reclamando que eu tomei o meu banho número 2 hoje. Número 2. Porque tá muito calor. Aí eu deixei a minha toalha em cima da cama e ela mandou eu tirar. Só que o Uncle Gelson também não tirou a toalha de cima da cama dele. Então eu falei pra ela que eu só vou tirar se ele também tirar. Epa, peraí. Tudo bem, vocês dois estão errados, mas por que você só vai fazer se o Uncle Gelson fizer? Vai! Porque eu sou filha da minha mãe e o Uncle Gelson também. Então, se ele pode deixar a toalha em cima da cama, eu também posso. Epa, peraí, Quarentina, não é bem assim. Sabe, nós temos que obedecer mesmo que os outros não estejam obedecendo. Mesmo se a tarefa for para que os dois façam? Isso mesmo. Mas não é justo, sabe? Quarentina, muitas vezes não é justo. Mas a gente não deve fazer uma coisa pensando se o outro está fazendo também. A gente sempre tem que obedecer e fazer o nosso melhor. Mas tá muito quente, muito calor. Essa chuva não chega nunca. Por mim, podia chover assim uns 3 dias seguidos. Não, 3 não. Uns 10 dias seguidos. Não, 10 não. Uns 30 dias seguidos. Nossa, peraí, que isso me fez lembrar uma história da Bíblia. O quê? Uma história na Bíblia que estava fazendo muito calor e que o povo estava pedindo a chuva? Não, Quarentina. Uma história na Bíblia onde as pessoas estavam assim, malcriadas, desobedientes, não estavam respeitando um ao outro e principalmente não estavam respeitando a Deus. E o que isso tem a ver com a chuva? Pois é, aí que entra a nossa história. Essa história é a história de Noé.
Noé? Eu tô lembrando dessa história, não. Ah, é aquela história que todo mundo conta do dilúvio. Ah, lembrei que choveu de dia, choveu de noite. Ai, deve ter sido bom, né? Deve ter ficado bem fresquinho ao invés desse calorão. Ah, Quarentina, eu acho que nós precisamos revisar um pouquinho essa história, porque eu acho que você não tá lembrando muito dela, não. Ah, é? Então me fala. Tá, eu vou te contar. A nossa história se encontra na Bíblia, no livro de Gênesis. É o primeiro livro da Bíblia. Isso mesmo, livro de Gênesis. Ela vai do capítulo 6 até o capítulo 9. Nossa, mas peraí, você vai ler isso tudo? Não, Quarentina. Mas se você quiser pedir para sua mamãe para ela ler para você depois, é uma boa. Tá, vou pensar. Quarentina, tá, eu vou pedir. Pois é, então vou te contar. Por que você lembrou dessa história? Porque você tá assim um pouquinho deselegante, né? Com a sua mãe, gritando com ela, resmungando, porque o álcool Gelson também não está fazendo o que devia. E isso me fez lembrar dessa história lá daquele tempo. Ah, me conta. Aconteceu o seguinte, Quarentina, naquela época as pessoas estavam muito más, elas brigavam muito uma com as outras e Deus, ele ficou muito triste com o que estava acontecendo. Porém, o Senhor, ele achou graça diante de Noé e Deus, por Noé, resolveu salvar a sua vida e de toda a sua família. Mesmo? Sim, e mesmo com as pessoas brigando, malvadas, gritando, Noé escutou o Senhor falar com ele. Deus falou diretamente com Noé? Isso, vou ler aqui para você. No capítulo 6, no versículo 13, diz o seguinte: Deus anuncia o dilúvio. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Você sabia que o álcool Gelson sabe fazer barquinho de papel? Eu não consigo. Ah, um dia você vai aprender. Mas essa arca que Noé fez foi muito maior do que um barquinho de papel. Foi um barquinho de cartolina. Muito maior. Um barquinho da caixa da televisão nova. Muito maior. Que tamanho que era essa arca? A arca, ela era enorme. Ela tinha 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Nossa! Isso é que eu chamo de barcão. Deve ter usado muito papel para fazer. Não, Quarentina, nós lemos aqui que o Senhor até orientou como Noé devia fazer. Ele diz que devia fazer a arca de tábuas de cipreste com uma madeira específica. Ah, tá, entendi. Ah, peraí que eu tô lembrando. Essa é a história que aí foram entrando os animais de 2 em 2 dentro da arca. Isso. Mas você sabia que a Bíblia conta que não foram assim um casal de cada bicho que entrou na arca? Como assim? Vou ler para você. Olha só que curiosidade boa da gente aprender. No capítulo 7, versículo 2 diz o seguinte: de todo animal limpo
levarás contigo 7 pares. O macho e sua fêmea, mais dos animais imundos 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Peraí! Eu pensei que tinha sido um casal de cada bicho. Pois é, mas aqui na Bíblia nós lemos que dos animais limpos e das aves dos céus foram 7 casais de cada bicho. Somente dos animais ditos como animais imundos que foi um par. Eu não sabia! Tá vendo porque eu falei para você depois ler toda a história? Mas eu pensei que eu já conhecia um pouco da história. Pois é, Quarentina, por isso que a gente sempre tem que ler a Bíblia, porque a gente sempre vai estar aprendendo algo novo. Ah, tá, então tá. Mas e aí, os animais entraram, deve ter ficado uma bagunça dentro da arca, né? Os animais brigando, será que um animal comeu o outro? Por isso que Deus mandou entrar 7 pares dos animais bons, porque se ficasse eu e o álcool Gelson dentro dessa arca, nossa, ia ser uma bagunça geral. Pois é, Quarentina, porém, como tudo isso era um propósito de Deus, os animais ficaram dentro da arca e nada aconteceu, nenhum animal comeu o outro. Nossa, coisa de Deus mesmo, né? Pois é, para você ver. E sabe o que mais, Quarentina? O quê? Antes de Noé entrar na arca com o povo, com a sua família, o povo ficava rindo, falando que Noé estava louco, ele estava, caduco já por causa da sua idade. Porém, Noé, mesmo sem ver cair uma gotinha de chuva do céu, foi obediente. Ele resolveu obedecer a Deus e fazer aquilo que Deus tinha pedido. Ah, tá. E ele e seus filhos, com suas esposas, todos eles também obedeceram. Mas eles não brigaram nenhuma vezinha, será? Olha, Quarentina, eu acredito sim que possa ser que eles tenham tido algumas desavenças. Porém, logo eles se perdoavam, porque eles sabiam que precisavam cumprir o propósito de Deus. Ah, tá. E eles entraram na arca e a porta fechou e começou a chover. E aí sim choveu de dia, de noite, de dia, de noite, de dia, de noite. Ah, entendi. Você lembra quantos dias foram que choveu, Quarentina? 40 dias. Isso, 40 dias e 40 noites. Muito bem. E, nossa, é muita chuva, né? É por isso a Bíblia conta que a água tampou tudo que existia, todas as plantas, todas as montanhas, tampou tudo. A única coisa que ficou foi a arca. Nossa, mas como é que Noé ficou sabendo na hora de sair? Como é que Noé ficou sabendo? Porque Deus falou com ele. Noé era uma pessoa que tinha intimidade com Deus. Ele orava e buscava a Deus, buscando sempre obedecê-lo para fazer a sua vontade. Então Deus novamente falou com Noé. No capítulo 8 de Gênesis, versículos 16 e 17, diz o seguinte: sai da arca e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo de toda espécie, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. E aí começou uma nova geração, tudo novo. Oh Deus, não precisa chover o tanto que eu pedi mais não, tá? Porque eu tenho medo. E agora eu fiquei com medo do dilúvio. Calma, Quarentina. Deus prometeu que independente
ele não mais colocaria um novo dilúvio na terra. Mas a gente continua fazendo as coisas erradas, igual aquele povo lá. É, Quarentina, sim. Porém, você lembra que o Senhor Jesus veio para morrer na cruz no nosso lugar e Deus fez essa promessa. E quando nós acreditamos em Jesus, Deus promete nos perdoar dos nossos pecados. E então não vai ter mais dilúvio? Não. Como que eu posso confiar nisso se eu ainda não sei ler a Bíblia e eu não sei onde está escrito? Calma, Deus deixou um sinal para nós. Um sinal? Que sinal foi esse? O arco-íris. O arco-íris, aquele coloridão que fica no céu depois da chuva? Sim, o arco-íris é a promessa da aliança de Deus para conosco. E ali ele prometeu que não mais faria chover sobre a terra para acabar com a humanidade. Mesmo? Mesmo, Quarentina. Por isso, Quarentina, mesmo que às vezes pareça que só você esteja fazendo o que é certo, como tirando a toalha molhada de cima da cama e o seu irmão não, o melhor é a gente fazer as coisas certas, porque assim nós vamos estar obedecendo aos nossos pais e principalmente obedecendo o coração de Deus. Ah, entendi. Então deixa eu ir lá, gente, tirar a toalha, porque eu não quero que a minha mãe brigue de novo comigo. Para vocês, um grande beijo e tchau! Um grande beijo e tchau! Essa é a arca de Noé que Deus mandou encher de bichos, que Deus mandou encher de bichos. Então, o que é que tem na arca de Noé? O que é que tem na arca de Noé? Tem jacaré? Sim. Tem chimpanzé? Sim. Tem borboleta? Sim. Tem bicicleta? Não. O que é que tem na arca de Noé? O que é que tem na arca de Noé? Tem cachorro? Sim. Tem macaco? Sim. Tem tartaruga? Sim. Tem rapadura? Não. Essa é a arca de Noé que Deus mandou encher de bichos, que Deus mandou encher de bichos. Então, o que é que tem na arca de Noé? O que é que tem na arca de Noé? Tem girafa? Sim. Tem capivara? Sim. Tem periquito? Sim. Tem pirulito? Não. O que é que tem na arca de Noé? O que é que tem na arca de Noé? Tem canguru? Sim. Tem avestruz? Sim. Tem camelo? Sim. Tem caramelo? Não. O que é que tem na arca de Noé? O que é que tem na arca de Noé? Tem crocodilo? Sim. Tem esquilo? Sim. Tem coelho? Sim. Tem chocalho? Não! Essa é a arca de Noé que Deus mandou encher de bichos, que Deus mandou encher de bichos. Então, Noé foi muito obediente e encheu a arca de muitos bichos. Momento de louvor e ofertório. Meus irmãos, a Bíblia diz: aos retos convém o louvor. Ouçam o que nos diz a palavra de Deus no Salmo 33, verso 1 e 4. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. Aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. Cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo, pois a palavra do Senhor é verdadeira,
Ele é fiel em tudo o que faz. Vamos, pois, louvá-lo. Amém. Bom dia, irmãos. Vamos louvar ao Senhor com toda a alegria do nosso coração. Convido a você a cantar ao Senhor nesse momento. Se coloque de pé e louve ao Senhor. Vamos começar cantando És Tu a única razão da nossa adoração. Possamos louvar ao Senhor, porque nós podemos confiar nele. Nós ouvimos um salmo agorinha que o pastor citou, e eu vou citar mais algum agora. Salmo 28, 7 diz: O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. O meu coração exulta de alegria e com meu cântico lhe darei graças. Que nós possamos exaltar ao Senhor, porque nós podemos confiar nele. Ele tem nos sustentado. Aclame ao Senhor com todo o seu coração agora. Que você se lembre que as promessas do Senhor são incomparáveis. As promessas do Senhor não se comparam com o que o mundo tem para nós. O Senhor promete a nós vida eterna. O Senhor promete a nós descanso, refúgio. Então que nós possamos nos lembrar disso e louvar ao Senhor. Amém? Aclame ao Senhor.
todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Ele é nosso consolo, nosso abrigo. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Clame. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Amém, Senhor. Nós te louvamos porque as suas promessas são incomparáveis, porque não há ninguém como o Senhor. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Nós te louvamos pelo que o Senhor é. Obrigada, Jesus. Receba o nosso louvor. Em nome de Jesus, amém. Os trabalhos desta igreja têm se mantido através dos dízimos e das ofertas, através de irmãos amorosos e dedicados, fiéis. Nós vamos então orar agora com o nosso irmão Leonardo. Ele está sempre aqui apoiando os trabalhos da nossa igreja. Oremos. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças por cada dízimo entregue, por cada oferta trazido ao teu altar, à tua igreja, Senhor.
Pai, nós te damos graças porque o Senhor tem sustentado a tua obra, o Senhor tem sustentado os missionários, Amém. o Senhor tem sustentado os nossos pastores, ministros, todos que contribuem para a obra do Senhor. Deus, te damos graças porque mesmo em momentos difíceis, a tua casa está sendo cuidada através dos teus filhos, Amém. que têm contribuído para a obra do Senhor, ó Deus, porque a obra do Senhor não pode parar, ó Deus. Pai, nós te damos graças por esse dia, por esse culto, te damos graças por tudo, ó Deus, pela vida, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Oramos assim e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ouvir agora uma mensagem musical, é através do irmão Jorge. Vamos acompanhar, deixando Deus falar ao nosso coração. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei nada, temerei, descansando no poder de Deus. Gozo, paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Luta sem cessar hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Que Deus continue usando a vida do irmão Jorge. Ele sempre foi uma bênção aqui na nossa igreja, através da música. Tem usado esse dom para a honra e glória do nosso Deus. Chegamos à hora especial, também quando estaremos ouvindo a mensagem da palavra de Deus através do pastor Elias. Ele sempre foi uma bênção, nos edificou através das suas mensagens, e eu tenho certeza que agora, mais uma vez, Deus estará falando ao nosso coração através dele. Bom dia, meus irmãos. Bom dia a todos. Nossa meditação nessa manhã está no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 29, onde estão registradas as seguintes palavras: porque ninguém jamais odiou a sua própria carne,
antes a alimenta e dela cuida. Estamos vivendo o mês de setembro, dito o Setembro Amarelo. Na verdade, é uma iniciativa de alerta, e um alerta necessário. O pastor Hernandes, ele faz um levantamento e mostra, através de pesquisa, o crescimento espantoso do número de suicídios no mundo inteiro, o que revela uma amarga realidade. As pessoas estão desistindo da vida, elas se matam em qualquer fase. E o que se tem apontado é que jovens, velhos, ricos, pobres, doutores, analfabetos, religiosos e ateus, todos estão envolvidos ou estão sendo atacados e sendo presas desse fenômeno tão nefasto. Segundo Salomon Andrew, a cada 40 segundos alguém comete suicídio no mundo. E a informação de que há mais suicídios do que assassinatos, mais mortes por suicídio do que por aneurisma ou por AIDS. E a depressão ainda tem sido apontada como a principal causa do suicídio. A depressão é uma doença da solidão e transforma numa prisão perigosa a vida da pessoa acometida. Mas pensando no suicídio, a gente vai lembrar que, no mundo caído e quebrado em que nós vivemos, o sofrimento e a dor, sejam eles físicos, psíquicos, emocionais ou espirituais, eles não poupam ninguém. E nem mesmo os crentes. E o suicídio, ele é multicausal. E as principais causas apontadas, como já dissemos, a depressão, o divórcio, o uso de drogas, doenças incuráveis, problemas passionais, dramas pessoais, crises financeiras, um vazio existencial e até o complexo de inferioridade tem sido apontado como causa para o suicídio. Para alguns, o suicídio também resulta de doenças psíquicas, de desajuste social, de doença mental. Mas as evidências têm provado que pessoas psiquicamente saudáveis também se suicidam. Então, o suicídio não se justifica, nem filosófica, nem moral e nem teologicamente falando. Não é racional exterminar a si mesmo, para livrar-se talvez de dramas da própria vida. E ninguém tem o direito de atentar contra si para aliviar uma dor pessoal. E acaba abrindo uma ferida incurável para a família, para os amigos, para aqueles que o querem tão bem. Constitui-se, então, num egoísmo incorrigível, em que se só pensa em si, sem avaliar a dor causada na família. Numa visão deficiente e equivocada, a pessoa pensa não fazer a mínima diferença para outrem, mas não é verdade. Nós pertencemos a uma família, nós vivemos em comunidade, e não vivemos e nem morremos para nós mesmos. Então é preciso enfrentar o drama do suicídio. E temos que, para isso, nos lembrar que a vida, ela é uma dádiva de Deus. Lá em Gênesis 2, 7, fala que ele deu-nos sopro de vida. A vida veio dele. No Salmo 139, do versículo 13 ao 16, fala dessa visão de Deus, sem que nenhum dos nossos dias ainda houvesse, o Senhor nos presenteou com a vida, escreveu cuidadosamente cada um dos nossos dias para que pudéssemos vivê-los. Só Ele tem o poder de dar e só Ele tem a autoridade para tirar a vida. 1 Samuel 2,6 diz: o Senhor é quem tira a vida e a dá. Ele faz descer ao Sheol e à sepultura, e da morte ele resgata. Também, em Deuteronômio 32, 39 diz: vede agora, eu sou o único, eu somente, mas nenhum Deus além de mim. Eu faço morrer e faço viver. Eu faço adoecer e faço sarar. E ninguém há que seja capaz de livrar-se da minha mão. A vida é uma prerrogativa de Deus. Portanto, matar a si mesmo é uma quebra do 6º mandamento da lei de Deus. Não matarás, nem a outrem, nem a si. Tirar a própria vida é, pois, uma usurpação de uma prerrogativa divina. É assassinato de si mesmo. O suicídio, então, ele precisa ser prevenido
E embora não haja uma vacina capaz de debelá-lo, as pessoas que flertam com a morte, elas precisam romper o silêncio, pedir ajuda, né? E isso não é pequeno. O grande apóstolo Paulo, ele solicita a Timóteo a sua presença. 2 Timóteo 4:9, ele diz: vem ter comigo. Eu preciso da sua presença, eu preciso de ti. Precisam ser amadas incondicionalmente, sem se sentir um fardo para a família. E é preciso, então, demonstrar um amor mais profundo a essas pessoas, enquanto elas estão vivas, né? E talvez isso possa evitar a sua morte. Mas quando pensamos na morte ou no suicídio, nós precisamos pensar na esperança que pode ser suscitada. Então, nós precisamos tratar a alma com esperança. Se nós olharmos atentamente a palavra de Deus, vamos ver que servos de Deus no passado experimentaram desespero, frustração, desgosto. Mas eles não tomaram sobre si o direito de acabar com a própria vida. Pelo contrário, eles oraram a Deus, pediram inclusive a Deus que a tirasse. É o que fez Moisés, Números 11:15. Mata-me, eu peço-te, quando no momento de grande pressão ele pediu a Deus. No outro momento de intervenção ou de intercessão, Êxodo 32:32, ele diz: risca-me do teu livro. Era um pedido para que Deus tirasse a sua vida. Também em 1 Reis 19, versículo 4, Elias, né, tão ameaçado, tão procurado, ele disse: já chega, Senhor, já chega, acaba agora com a minha vida. O próprio Jó, versículo 8 e 9 do capítulo 6, também pediu: ah, quem me dera que se cumprisse o meu desejo, e que Deus me desse o que eu espero, e que Deus quisesse quebrantar-me e soltasse a sua mão e me acabasse. Epa, que desespero. Jonas 4:3. Agora, Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Nesses contextos em que eles viveram, né, e que passaram por isso, mesmo em oração, né, eles estavam expondo, colocando para fora, estavam externando seus sentimentos. Mas é maravilhoso a gente pensar que há sempre graça e misericórdia para socorro daqueles que chegam ao trono da graça. É o que diz em Hebreus 4:16. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. A esperança, há aconchego no Senhor. Por isso precisamos tomar um remédio especial. Para as angústias da alma, para os momentos do coração, há um remédio eficaz. É a esperança que o Evangelho oferece. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, ele diz: esse remédio e dele eu não me envergonho. É o Evangelho de Cristo. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É esse Evangelho, a boa nova que nós proclamamos e que nós cremos e sabemos da sua eficácia. Jesus, ele tira a alma do cárcere. Há um exemplo do gadareno, lá em Marcos 5, que viveu e só entendendo, né, o que o levou a viver como estava vivendo, num cárcere tremendo. Social, emocional, espiritual. Mas o encontro com Jesus o alivia do cárcere e ele é liberto do cárcere. Também, na mulher adúltera, a gente vê o Evangelho agindo, porque ele perdoa os nossos pecados e remove o fardo da culpa. 8 de João, versículo 4. Ela sabia das suas falhas, foi pega em flagrante adultério. Mas Jesus lhe perdoou, removeu o fardo da culpa, transformou, modificou. Ele cura as nossas memórias amargas. Isaías 43:2 diz assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro mais.
Também lá em Miqueias 7, 18 e 19, ele diz que afasta de tal forma os nossos pecados, né, as lembranças dos nossos pecados, o peso dos nossos pecados para tão distante de nós. Né? Lá mais profundo, onde ninguém possa buscar, onde ninguém possa acessá-los mais. Esse é o Evangelho, que traz paz, que alivia, que realmente restaura a alma, a vida. Ele oferece paz ao aflito. Ele oferece alegria ao triste e poder ao fraco. Jesus é poderoso para transformar os vales em mananciais, desertos em pomares. E ele é o que inspira canções de louvor nos momentos ou nas noites escuras. Ele preenche o vazio do coração. Só nele se pode encontrar descanso para a alma, alívio para a dor, razão para a vida, o motivo para viver. Só Jesus oferece vida e vida em abundância. João 10,10 assim o diz. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Assim eu quero concluir, irmãos, dizendo as palavras de Jesus em Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Sim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A despeito da mais terrível dor, aprendamos a buscar ajuda e expor nossa situação na busca de solução e auxílio, porque o suicídio não é a resposta. Nós, como Igreja de Cristo, devemos sempre prezar pela vida dos outros, anunciando a eles o Evangelho da paz com Deus, da restauração em Cristo Jesus. E lembrando das suas palavras, eu vim para que tenhais vida e a tenhais em abundância. Que o Senhor assim nos abençoe e nos guarde. Vamos orar? Pai amado, nós te glorificamos e te engrandecemos, ó Deus, porque a tua palavra nos alcançou, porque o Senhor tem sido bom para conosco, o Senhor tem nos dado motivos para viver e é uma alegria viver na tua companhia. Deus, neste momento pedimos a ti que o Senhor possa vir com a ação de restauração nos corações doridos, naqueles que, ó Deus bendito, têm lá no fundo da alma, ó Deus, alimentado pensamentos diferentes, ó Pai. E que, ó Deus, muitas vezes, ó Pai amado, intentam contra si mesmo, contra a própria vida. Mas que o Senhor possa, que conheces, que sonda, que vai ao fundo, possa alcançar, ó Deus, a cada um. Nós, como Igreja do Senhor, pedimos, ó Deus, usa-nos, ó Deus, a proclamar o teu Evangelho. Que, ó Deus, nessa campanha de missões nós possamos, sim, anunciar a Jesus e dizer que Ele faz a grande diferença. Ser com teu povo espalhado, Deus bendito, pelo nosso imenso Brasil. Ó Deus, pelos recantos do mundo também, numa situação tão difícil como a que temos vivido. Mas que o Senhor possa sustentar e que a tua palavra, ó Deus bendito, possa fazer diferença, trazendo paz, alegria, ó Deus, consolo, restauração. Fica, pois, conosco, Pai. É a oração que nós fazemos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor assim nos abençoe, que Ele abençoe a sua vida, que Ele possa guardar a você e a sua família, em nome de Jesus. Amém. Esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz.
esperança de salvação está na cruz.